espero que todos tenham assistido o vídeo na sala de aula virtual. Bem, aquele vídeo que está na sala, o objetivo dele não é a dosagem, é explicar o método, tá? Então, assim, vocês podem ver que né, a gente nem fez o passo a passo, nem as fórmulas, né? Então, assim, o objetivo dele foi explicar sobre o método da BCP. Como que é feito o método, quais os critérios que usa, quais os fatores para correção e aplicação do método, ok? Então, agora, na aula de hoje, que a gente vai entender o passo a passo, né? Que a gente vai entender a dosagem mesmo. Vou lá para outra câmera, então. Gente, então, aqui, né? Vocês viram lá no vídeo que o método de dosagem de concreto que a gente vai utilizar é o método ABCP, né? Que é esse método, um método muito utilizado e assim fácil de aplicar na obra. Como eu falei lá no vídeo, ele é um método, né, adaptado do outro método que chama ACI, né, um método americano. Ele é adaptado para agregados brasileiros. Então, são para concretos de consistência plástica ar fluida, né? E aí, o primeiro cálculo que a gente faz de dosagem vai nos dar uma aproximação, né, da quantidade de materiais, e depois a gente tem que realizar uma mistura experimental, né? E depois de realizar essa mistura experimental que a gente sabe se precisa fazer alguma correção na mistura, ok? Então, esse método, né? Eu gosto de falar assim, ABCP. Então, vocês viram lá no slide, tem que ele é dividido em 4 etapas, né? Primeiro, a característica dos materiais. Segundo, fixar a relação água-cimento. Terceiro, determinar o consumo dos materiais. E quarto e último, a apresentação do traço. Então, eu gosto de chamar ABCP lembrando isso, né? A, característica dos materiais. B, fixar a relação água-cimento. C, determinar o consumo de materiais. E B, apresentação do traço. Então, naquele material que eu deixei lá para vocês, na sala de aula, tem todos os dados que a gente vai utilizar no exercício aqui hoje. Esse material, tudo que eu projetar aqui hoje para vocês nesta câmera, vai estar lá, já está, né, na sala virtual, então vocês podem ou abrir aí no tablet, no celular, no computador e ir acompanhando, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa, o primeiro passo nosso, né, é a gente fazer a correção de resistência desse concreto. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa ter esses dados aqui para aplicar o método, né? Então, nós vamos sempre recorrer a essa folha aqui com os dados para aplicar o método. Então, a primeira coisa que eu vou determinar, né, que eu tenho que observar, é a resistência do concreto que eu estou trabalhando. Qual a resistência que eu quero, né? Do concreto que eu quero dosar. Vocês vão ver aí, aqui, ó, a resistência do concreto que eu vou dosar é de 25 MPa. Então, a resistência do concreto é de 25 MPa. Então, já vou pegar uma folha aqui para começar a resolver o passo a passo. Então, vou chamar primeiro aqui esse passo de passo 1. Passo 1, né? Então, para esse passo 1, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que ajustar, né, ou fazer a correção da dosagem desse concreto aqui. Aqui já tem o dado, né? O concreto, como eu falei, é de 25 MPa, o concreto que eu vou dosar. Só que eu não posso, na hora de dosar esse concreto, considerar a resistência de 25 MPa. Eu tenho que considerar uma resistência a mais, porque a gente sabe que na hora de dosar o concreto e de fazer os testes, os corpos de prova não dão sempre a mesma resistência. Há uma variação, né, nessa resistência. Então, a gente dosa sempre a mais, a fim, né, com o objetivo de que
a gente consiga, na média, e essa dosagem que a gente quer, que no caso, como eu falei, essa resistência que a gente quer, que no caso aí é de 25 MPa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falei, tudo que eu vou usar aqui, tudo, né? Tá lá na sala virtual já. Esqueci de mostrar para vocês, esse material eu tirei desse livro aqui, ó. Tá? Materiais de construção, do Paulo Henrique, né? O autor do livro. Um livro da editora Pini. Um livro muito bom, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de utilizar esse livro nas aulas de materiais de construção. E ele tem o passo a passo da dosagem desse método ABCP. Tem outras dosagens também, mas como eu disse, esse é o mais usual, né? Para obras. Então, como eu falei, eu escaneei, né, as páginas desse livro aqui e postei lá na sala virtual. Então, quem ainda não conferiu lá, vai lá conferir. Então, primeira coisa, como eu falei, nós vamos corrigir, né, ajustar essa resistência do concreto. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, do FC 28, né, lá na página 163, tá? Essa página, como eu falei, tá lá na sala virtual. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Essa aqui. FC 28 é igual FCK mais 1,65 vezes SD. Então, essa fórmula é a fórmula que eu utilizo para fazer a correção da resistência do meu concreto. Então, vocês já viram, né, que a resistência, que o FCK, o que é, né, relacionado à resistência do concreto. Então, é muito simples de aplicar essa fórmula. Como que nós vamos fazer? SC28 é igual. FCK é 25, que é a resistência que a gente está querendo, né? Mais 1,65 vezes SD. Professora, o que é SD? Esse SD é o desvio padrão, tá? Então, eu até mostrei lá na aula, né? Quais são na videoaula, quais são os desvios padrão aí que existem, né? E aí, aqui nesse caso, o exercício também já deu o dado aqui, ó. Os dados do exercício estão na página 168, que o desvio padrão é 5,5 MPa. Se ele não tivesse dado esse desvio padrão, ele ia dar, assim, qual que é a característica desse concreto para eu ir lá naquela tabela que tem na videoaula e encontrar esse desvio padrão. No caso, ele já me deu 5,5. Então, FC28, que é a resistência aos 28 dias, é igual a 25, que é o FCK, mais 1,65 vezes SD. O SD aí, no caso, então, 5,5. Então, é só eu resolver, né, essa fórmula aqui. SC28 é igual, pega a calculadora e faço, ó, 25 mais 1,65 vezes 5,5. Dá 34,075, né? 34,075. Então, eu vou arredondar para 34 MPa. Então, aqui, né, 34 MPa. Essa aqui é a resistência que eu vou considerar, né, na hora de calcular o meu concreto. Então, eu vou esquecer os 25, né? Eu vou lembrar que eu vou considerar, para fins de cálculo, sempre a resistência de 34 MPa. Então, esse é o primeiro passo, né, do método ABCP, que é eu corrigir, né, primeiro a resistência do concreto. Esse passo está dentro aqui, ó, das características dos materiais. Por quê? Qual é a característica do meu concreto? Eu preciso saber a resistência do meu concreto
para eu dosar um concreto de forma que atenda às minhas necessidades. A professora, mas já tinha dado todas as características, já tem lá na página 168 todas as características, né? Mas como eu falei, a resistência a gente tem que corrigir. Então, esse é o passo 1, né? A correção da resistência. A fórmula que eu usei, esqueci de anotar aqui, está na página 163. Feito isso, qual que é o próximo passo? Então, agora vamos para o passo 2. O próximo passo é fixar a relação água-cimento, ó. Método ABCP, como eu falei, né? Características materiais, já temos tudo agora. E o próximo passo é fixar a relação água-cimento. Então, o passo 2, nós vamos fixar a relação água-cimento. E para fixar a relação água-cimento, nós vamos usar a tabela de Abrams, né? Com a curva de Abrams, lá na página 164. Deixa eu pegar a página 164 aqui. Na página 164, essa curva aí, nessa tabela. A curva de Abrams do cimento, nesse caso aí, ó, do cimento, né, CP32, como no exemplo. Então, o que nós vamos fazer? A resistência em MPa, nós vamos considerar não o 25, nós vamos considerar o 34, que é o que a gente acabou de calcular. Então, desse lado aqui da tabela, ó, nós vamos procurar o número 34, que vai estar entre 30 e 40. Você joga mais ou menos uma média aqui, ó, vai contando mais ou menos no meio, né? Faz um pontinho. E aí você vai pegar essa... No 34, você vai pegar uma régua e vai puxar o traço, ó, até chegar na curva aqui, ó. Na verdade é uma reta, mas a gente fala curva, né? Até chegar nessa reta de 28 dias, porque o cimento que a gente está olhando, a resistência é 32 aos 28 dias. Então, a gente vai vir até triscar nessa linha aqui de 28 dias. Quando triscou nessa linha de 28 dias, você desce. Então, ó. Triscou lá na linha, né, de 28 dias, eu desço. Aqui, não vai dar para vocês enxergar aí, mas eu vou... Aí eu olho, né? Qual o fator aqui, água, cimento, que deu aqui para mim. Então, feito isso, eu vou analisar, né, o meu fator água-cimento. Então, o meu fator água-cimento, eu vou considerar ali, ó, que deu 0,475. Tá? É por aproximação, viu, gente? Não precisa ser certinho, não. É por aproximação, tá? E aí, eu fixei essa água-cimento, né? Então, eu já fiz aqui, ó, o meu segundo passo, que é fixar a relação água-cimento. Então, terminei a caracterização dos materiais, terminei a fixação de água-cimento, e agora eu vou passar para determinação do consumo dos materiais. O C aqui, né? Então, determinação do consumo dos materiais. Consumo. Deixa eu riscar aqui, destacar, né? Relação água-cimento, quando eu precisar, 0,475. Meu passo 3 é o consumo dos materiais. Então, vamos começar, como a gente já tem a relação água-cimento, vamos começar pelo consumo de água, ok? Então, passo 3, consumo de água.
esse consumo de água, nós vamos usar a tabela da página 165. A curva de Abras, eu nem falei com vocês aqui, ó, é na página 164. Vocês vão ver que a gente vai seguir na sequência mesmo do livro, tá? Então, assim, não tem muito mistério. Não, deixa eu só achar isso aqui. Então, a mesma... aqui, né? Que eu mostrei para vocês, a curva de Abras, página 164. E agora nós vamos utilizar aqui a página 165, que é essa aqui, ó. A tabela para determinação aproximada do consumo de água, que é o CA. Então, o consumo de água a gente chama de CA, ok? Então, vamos determinar. Então, para o consumo de água, o que nós vamos fazer nessa tabela aqui? Veja que essa tabela eu também mostrei lá no vídeo. Então, para essa tabela, nós vamos precisar do abatimento do concreto. Tá vendo aqui, ó? Essa coluna aqui é o abatimento do concreto. E essa aqui, ó, é o diâmetro máximo do agregado graúdo. Então, o que é que nós vamos olhar? Abatimento do concreto é o quê, gente? É o slump test, né? Abatimento do concreto a gente tem pelo slump, ou então por outros métodos, como flow table também, né? Que é a mesa de espalhamento do concreto. Tem vários tipos, mas o mais comum, né? O mais usual em obra é o flow table. Então, nós vamos pegar, né? Nós vamos precisar, então, do abatimento, que também tem lá nos dados, ó. Tem o abatimento do concreto é de 90 mais ou menos 100. Então, se 90 mais ou menos 100, então é 90, 10 para menos ou 90, 10 para mais. Então, de 80 a 100. Correto? Então, é de 80 a 100. Então, é essa última linha aqui, ó. Abatimento de 80 a 100. Tá? E o diâmetro do agregado máximo, qual que é o agregado máximo desse concreto? Ó, tem areia, brita, né? Então, o agregado graúdo vai ser a brita. Vocês lembram disso, né? Agregado miúdo é a areia e o agregado graúdo é a brita. Então, qual que é o diâmetro máximo de brita? Também tem lá nos dados, ó. Diâmetro máximo 25 MPa. Então, nós vamos olhar na tabela, ó, diâmetro máximo 25 MPa. E vamos cruzar aí na tabela, ó, e o abatimento 80 a 100. Então, qual que é o meu consumo de água? Olha aí na tabela. Eu cruzei a tabela, né? E deu isso aqui, ó. O consumo de água, então, é 200 litros por metro cúbico. Então, já vou fixar aqui, né? Colocar aqui. Consumo de água é igual 200 litros por metro cúbico. Destacar aqui. Então, eu já tenho o consumo de água aí, ó. Então, agora, vamos para o passo 4. O passo 4, se a gente já tem um consumo de água, vamos calcular agora o consumo de cimento. Consumo de água é CA, né? E o consumo de cimento, CC. Ok? Então, calculando o consumo de cimento, nós vamos utilizar a fórmula da página 165, tá? Essa fórmula aqui, ó, que tá logo abaixo dessa tabela. Então, olha a fórmula aí, ó. Determinação de consumo de cimento. C, né, que é o cimento, é igual consumo de água sobre relação água-cimento. Né? Aí, o resultado vai ser em quilograma por metro cúbico.
Nós temos o consumo de água? Temos, acabamos de encontrar. E a relação água-cimento? Também. A gente fixou de acordo com a curva de Abrams lá. Então, vamos calcular? É só dividir o consumo de água pela relação água-cimento. Então, C é igual CA sobre AC, né, que é a relação água-cimento, e o resultado é em quilos por metro cúbico. Então, vamos lá. CA, aqui, ó, né, 200. Então, 200. Relação água-cimento, eu tenho aqui, ó, 0,475. Então, 0,475. Só agora dividir, né? Então, pego minha calculadora. Não precisa ser calculadora científica, né? Vocês fazem se até de celular, é divisão mesmo. 200 dividido 0,475, que é igual 421,052. Vou arredondar, né? Vou deixar aí 421. Então, 421 quilogramas por metro cúbico. Então, já tem o consumo de cimento. Vou destacar aqui também. Então, olha só como que a gente está andando. Olha só, nós já temos consumo de água e o consumo de cimento. Então, já determinamos o consumo de dois materiais. Então, o passo 6 vai ser a determinação do agregado graúdo. A gente começa, né, calculando aí o consumo de brita, ok? Então, água, cimento, depois a gente calcula a brita, por último, que é a areia, ok? Então, vamos lá. Passo... Tanta folha aqui que eu me perdi. Passo 5. Então, vamos lá. Passo 5. Determinação, agregado, graúdo. Brita, né? Brita. Então, como que a gente vai fazer como que a gente vai determinar o consumo de brita? Nós vamos utilizar a tabela da página 166, tá? Então, passo 5, a tabela da página 166. Vou pegar aqui a próxima aqui. Então, vamos utilizar essa tabela aqui. Igual a tabela de consumo de água, o que nós temos que olhar? O que a gente precisa, né? O que a tabela pede aqui, ó, para a gente encontrar o consumo desse agregado. Ela pede o módulo de finura. Módulo de finura é o quê? É o módulo de finura da areia. Porque o módulo de finura ele é em relação ao agregado miúdo, tá? E pede a dimensão máxima. A dimensão máxima aqui, no caso, vai ser a dimensão máxima de quê? Do agregado graúdo. Porque quando a gente olha dimensão máxima, vai ser a dimensão máxima de agregado, vai ser do agregado graúdo, pois ela é maior. E módulo de finura vai ser da areia, porque é o agregado miúdo, ele que é menor. Entenderam? Então, quando falar módulo de finura, é em relação à areia. E quando falar dimensão máxima, vai ser em relação à brita, ou então outro agregado graúdo que você esteja utilizando. Cascalho, pedra, outro tipo de pedra, se não a brita, ok? Vai depender do material que você está utilizando. Então, voltando lá, ó, nas características, nos nossos dados, nós vamos ver que a dimensão máxima é 25 milímetros, que a gente já utilizou lá naquela tabela de consumo de água, né? A gente já sabe que a dimensão máxima é 25. Então, a dimensão máxima aqui, ó, nós vamos riscar essa coluna aqui, ó. 25. A de 25, ok? E aí, nós vamos olhar agora o módulo de finura. Qual que é o módulo de finura da areia?
Acho que vocês estão conseguindo ver aí, ó, 2,60. Então, o módulo de finura aqui, ó, nessa coluna, eu vou procurar 2,60, tá aqui, e vou riscar essa linha aqui, ó. Então, onde as linhas aqui, ó, se encontraram, é o meu consumo de agregado. Então, olha só, onde se encontraram aqui, ó, bem em 0,715. Aqui, ó, 0,715. Então, eu já tenho aí, ó, que o meu consumo de brita... Cadê a folha? Aqui. Então, o meu consumo de brita é 0,715 metros cúbicos. Só que aí, veja, eu tenho esse consumo em metros cúbicos, que é volume. Só que eu preciso transformar isso em massa. Por quê? Os meus outros resultados estão em massa, ó. Consumo de água, litros por metro cúbico, né? Que é a mesma coisa também que quilos, né? Quilos por metro cúbico. Acho que vocês já sabem, né? 1 litro de água é 1 quilo. Não é mesmo? Vocês já viram isso lá em matemática? Ou física vocês ainda não tiveram, né? Geralmente estuda isso também. Mas 1 litro de água equivale a 1 quilo de água, tá? Então, litro por metro cúbico é a mesma coisa aqui no caso de quilo por metro cúbico. Então, o cimento, 421 quilos por metro cúbico também. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, quilo por metro cúbico ou litro por metro cúbico, né? Então, isso aí é em massa. Só que minha brita aqui, ó, a tabela me deu em volume. E volume não serve. No caso, eu tenho que achar o consumo aqui em massa. Então, como que eu vou fazer isso? Simples também. Lá na página, embaixo dessa tabela, na mesma página aí, né, 166, vocês vão ver que tem a fórmula aí para a gente calcular o consumo de brita aqui, ó. Embaixo da tabela, onde eu coloquei essa setinha aqui, ó. Consumo de brita é igual volume, consumo de brita é igual volume, né, vezes a massa. Então, o que é que nós vamos fazer? Jogar nessa fórmula. Consumo de brita é igual VC vezes MC. Então, consumo de brita, né, é igual 0,715, que eu achei aqui, ó, que é o volume, né? Isso aqui, ó, é o VC, que é o volume, vezes a massa da brita, né? A massa aí, no caso, vou pegar aqui para vocês enxergarem. É muita folha, viu, gente? Então, aconselho que assistam ou com a folha impressa, né? Ou então fiquem lá olhar os dados, tá? Porque é muita coisa aí. Então, a massa unitária compactada da brita é 1.500, que é o que vocês vão utilizar. Então, nessa fórmula aqui, ó, né, VC vezes MC, o MC aqui é a massa compactada, tá? Então, lá tem, ó, lá nos dados tem 1.500 gama, né, igual 1.500 quilogramas por metro cúbico, aí tem em parênteses compact, isso aqui é compactado, tá? Então, a massa unitária compactada. Então, 0,715 vezes 1.500. Então, meu consumo de brita vai ser igual, joga lá na calculadora, né, gente? 1.072 quilogramas por metro cúbico. Agora sim, esse é meu consumo de brita, tá? Então, isso aqui, ó, é o meu consumo de brita. 1.072 quilogramas por metro cúbico, né? Tá em massa. Só que a gente ainda não para por aqui, na brita. Por quê?
voltando lá nos dados, na página 168, vocês vão ver que o concreto não vai utilizar só um tipo de brita. Estão conseguindo enxergar aí, ó, aqui. Proporção das britas, 80% de brita 1 e 20% de brita 2. Lembrando, né, gente, que a brita tem brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, né? A brita 0 é a menorzinha, a brita 1 é um pouco maior que a brita 0, mas é menor que a brita 2. A brita 3 já é maior e a brita 4 é a maior de todas, tá? Então, 0, né, a menor e 4 a maior. Aqui está usando a 1 e a 2. Ah, mas por que, professora, está utilizando dois tipos de britas? Lembra lá da agregados bem compactados, daquela figura que eu coloquei na aula e que também tinha na atividade aplicada suas? Agregados bem compactados, né, melhora a resistência do concreto e também tem um impacto aí no curso do concreto, né, devido à quantidade de pasta. A gente sabe que a pasta é cimento mais água, cimento é caro, então agregados bem graduados a gente pode conseguir diminuir a quantidade de pasta, aproveitar melhor essa pasta, né, e consequentemente aumentar a resistência também. Então, gente, olha só, por que, professor, então, usar Brita 1 e Brita 2? Vou só lembrar vocês da imagem lá, ó. A Brita 2, né? Na verdade, não é uma bolinha, é irregular, né? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. A Brita 2 vai ficar esses espaços aí, ó, na mistura, né? Olha só, esse vazio aqui, vazio. Então, é mais vazios, mais poros, menos resistência. Então, o agregado menor que a Brita 1 vem aqui, preenche, né, esses vazios. E aí, como eu falei lá, a areia ainda preenche os menores ainda. Mas, enfim, vamos focar aqui em Brita 1 e Brita 2. Então, a Brita 1 vai preencher os vazios deixados pela Brita 2. Só que tem que observar essa proporção aqui, viu, gente? Ó, proporção, Brita 1, 80% e Brita 2, 20%, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, ver essa porcentagem em relação a esse consumo. Esse consumo aqui é o consumo total de brita, 1.072. Ou seja, desses 1.072, 80%, deixa eu anotar, desses 1.072, ó, 80% vai ser de brita 1 e 20% de brita 2. Então, não acabou aqui. Aqui é o consumo total de agregado graúdo. Como se tivesse só um tipo de brita, era só isso aqui. Como não tem só um tipo de brita, nós estamos trabalhando com dois tipos de brita, então precisamos fazer. Só que isso aqui é porcentagem, é coisa simples, né, gente? Então, ó, consumo de brita 1, tá? Que é 80%. Então, vai ser 1.072 vezes 0,8. Esse 0,8 aí é a mesma coisa de 80%. A gente sabe que... Deixa eu só fazer uma observação aqui. Ó, fazer só uma revisãozinha bem simples aqui de porcentagem, tá, gente? Então, a gente sabe que... Vou fazer aqui para vocês não confundirem com outra cor. 80% é a mesma coisa de 80 sobre 100, não é? 80 dividido por 100. Então, ó, aqui está em porcentagem, aqui está em fração, e 80 dividido por 100 é 0,8. Não é aqui, ó. Eu tenho 100 dividido, eu tenho 80 dividido por 100, é só eu andar com a casa, né, ó, com a vírgula, duas casas. Então, ó, a vírgula tá aqui, uma, duas, 0,8. E aqui é aqui é em fração e aqui é em decimal. Então, 80%,
80 sobre 100, 0,8 é a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu peguei 1.072 e multipliquei aqui por 0,8, porque é a mesma coisa. Ah, mas eu não entendi, professora. Pode fazer também lá a regra de 3. 1.072 está para 100%, assim como 80% está para x. Multiplico cruzado aqui, ó. Vai dar 1.072 vezes 80, dividido por 100, 857,6. E, né, se eu for fazer aqui direto, ó, 1.072 vezes 0,8, ou só 0,8, olha aí o valor. A mesma coisa, 857,6. Então, quando for porcentagem, lembrem de usar assim, tá? Facilita. 80%, 0,8. 20%, 0,2. Então, deixa eu reforçar isso aqui, que isso aqui é importante. Só fiz uma revisão aqui de porcentagem, mas foca aqui que o nosso objetivo, né, é achar a quantidade em massa, né, de cada agregado. Então, 80% de 1.072, 856 quilogramas por metro cúbico. Então, isso aqui, ó, desses 1.072, 857,6 vai ser de brita 1. 857,6 quilogramas por metro cúbico vai ser de brita 1. E brita 2, consumo de brita 2 é igual a 1.072 vezes 20%, que é a mesma coisa de 0,2. Quanto que dá isso aqui? 214 quilogramas por metro cúbico. Então, isso aqui é o consumo de brita 2. Então, dos 1.072, 857,6, né? É de brita 1 e 214 de brita 2. Ou então, aqui, né? No caso, é só arredondar para 858 também, não tem problema. Então, vencemos aí mais uma etapa, né? Conseguimos calcular já a quantidade de brita 1 e brita 2. Então, finalizamos aqui o agregado graúdo. Agora, qual que eu falei que é o próximo passo? Calcular o consumo de material, a quantidade de agregado miúdo, que no caso é a areia. Então, esse aqui é o nosso passo 5, né? Então, agora a gente vai para o passo 6. Consumo, determinação, né, do agregado miúdo. A letra aí é difícil, né, gente? Mas só os garranchinhos. Mas depois eu passo a limpo e posto lá para vocês, tá? E também tá no livro. Esse exercício tem no livro, só que eu vou postar para vocês depois, para vocês não ficarem perdidos. Então, para determinar o agregado miúdo, nós vamos precisar da fórmula na página 166. Então, como eu falei, gente, esse livro é muito didático. Olha só o passo a passo. A gente usou essa tabela, agora depois a gente usou essa fórmula, né? A gente usou essa tabela para determinar o consumo de agregado graúdo, só que em volume. Aí nós usando essa fórmula aqui para transformar o consumo de agregado graúdo de volume em massa, né? E agora nós vamos usar, ó, essa fórmula aqui, o consumo de agregado miúdo. Tá vendo como que tá na sequência? Por isso que eu gosto desse livro. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Consumo de agregado miúdo, né? VM é igual 1 menos C. Isso aqui, eu vou explicar para vocês o que é cada coisa aqui. Deixa eu só anotar na fórmula, que acho que fica mais fácil para vocês. Então, o consumo
o volume, né? Isso é o volume. Não é o consumo ainda, é o volume. O volume de agregado miúdo, VM, é igual a 1 menos. C é o consumo de cimento sobre a massa específica de cimento. Esse aqui, né, aparecendo no Y, é a massa específica de cimento mais consumo de brita sobre a massa específica da brita mais o consumo de água sobre a massa específica da água, tá? Só jogar nessa fórmula aqui, nós já vamos ter o volume. Então, ó, VM é igual a 1 menos. Qual que é o meu consumo de cimento? Deixa eu pegar aqui a... Aqui. Achei. Meu consumo de cimento, 421, né? Então, consumo de cimento, 421, sobre a massa específica do cimento. Aqui. A massa específica de cimento está naqueles dados lá, ó, tá? Na folha onde tem os dados. A massa específica de cimento, ó, 3.100, né, quilogramas por metro cúbico, tá? Então, vou jogar aqui, ó, 3.100. Mais o consumo de brita. Cadê a folha que eu tava aqui agora? Tá aqui embaixo. Tá aqui mesmo, né, em cima. O consumo de brita. Aí, nesse caso, eu não vou olhar consumo de brita 1 e brita 2, não. É o consumo de brita no total. Ok? Então, o consumo de brita aí, ó, 1.072. Então, 1.072 sobre a massa específica da brita. Voltando lá na folha dos dados, a massa específica da brita é 2.700 quilogramas por metro cúbico aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse símbolo aqui é o mesmo que... Qualquer dúvida é só vocês olharem assim. Qual o símbolo que tá na fórmula, né? Aqui no caso é esse aqui. Qual o símbolo que tá aqui nos dados? Então, aqui no caso é o mesmo símbolo, tá vendo, ó? Aqui e aqui. Então, é a massa específica da brita, que é 2.700. Então, 1.072 dividido por 2.700, mais o consumo de água, que também nós já calculamos. Consumo de água, 200 litros, né? Então, 200 sobre a massa específica de água. Aí que tá, né? Aí vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, professora, mas aqui, ó, nos dados não tem a massa específica da água. Como que eu vou calcular se eu não tenho a massa específica da água? Gente, a massa específica da água é muito simples. Eu não falei com vocês que que a cada metro cúbico nós temos 1.000 litros de água. Então, essa é a massa específica, 1.000. Porque a massa específica aí, ó, é em quilos por metro cúbico ou litros por metro cúbico. Então, se a gente está olhando aqui tudo em metro cúbico, quilo por metro cúbico, então a massa específica da água em 1 metro cúbico de água, então, ó, 1 metro cúbico de água, nós temos 1.000 litros. Então, a massa específica aqui, ó, 1.000. Ok? Então, agora é só calcular aqui, né? O volume de agregado miúdo é 1 menos isso aqui tudo. Então, eu vou dividir 421. Vou dividir 421 por 3.100. Vai dar 0,135. Mais 1.072 por 2.700 vai dar 0,397. Mais 200 dividido por 1.000, 0,200 ou 0,2, né? Mesma coisa. Então, 1 menos isso tudo aqui. 1 menos. Se eu somar isso tudo aqui, ó, que tá em parênteses, né? Vai dar 0,732. Então, 1 menos 0,732, 0,268. Então, 0,268.
Eita, caiu a folha. Mas então, aqui, ó. Eu tenho esse valor aqui, né? Agora que eu vi que não tava nem... Vocês não estavam nem enxergando a folha grande para a câmera de celular, né? Então, aqui eu achei também o volume, tá? Então, eu preciso saber agora o consumo, né, em massa. Então, é a mesma coisa lá. Olha só como eu falei com vocês, como que é didática esse livro, né? A gente usou aqui o passo a passo, a gente não tá nessa fórmula aqui, ó, né? Na página 166, a gente tá nessa fórmula, ó, a fórmula, a próxima fórmula que a gente vai usar embaixo, ó. Consumo, né, do agregado miúdo é igual a massa específica do agregado miúdo vezes o volume do agregado miúdo. Porque consumo é isso, gente, é a massa vezes, né, é o volume vezes a massa específica, ou massa específica vezes volume. O consumo sempre vai ser isso, independente do agregado que você estiver trabalhando. Miúdo, graúdo. Vou achar a caneta aqui, pronto. Então, o que nós vamos fazer? Então, jogar nessa... A gente achou aqui, né, o consumo. Então, em volume. E agora nós vamos calcular em massa. Então, consumo de agregado miúdo, CM, é igual aí, ó. A massa específica do agregado miúdo vezes o volume do agregado miúdo. Ah, professora, e a massa específica da areia? Também está lá, ó, nos dados, na página 168. Tem os dados aqui da areia. Qual que é a massa específica aí, ó? 2.650. Dúvida? Como eu falei. Surgiu dúvida, ficou com dúvida, olha. Qual que é o símbolozinho que tá na fórmula? É esse aqui, ó. Um Y aqui, ó. Você vem aqui e olha também, ó. O Y. Então, isso aqui que é a massa específica. Então, vamos ver aqui, então. CM é igual a massa específica, 2.700, né? Opa, 2.650. Eu tava olhando da brita, é a areia, né, gente? A areia aqui, ó, agregado miúdo. Então, 2.650 vezes o volume de brita, que é o que eu acabei de achar aqui, ó. 0,268. Então, o consumo de agregado miúdo vai ser 2.650 vezes 0,268. 710,2, né? Então, 710. Vou arredondar, 710 quilograma por metro cúbico. Então, oh, que beleza, né? Já achei meu consumo agora de agregado miúdo. Gente, então, olha só que maravilha. Já achamos tudo aqui, ó. Deixa eu pegar a folha aqui. Vamos voltar aqui, ó. Né? Características dos materiais. Temos. A gente geralmente já tem... Ah, tá. Essas características desses materiais, vocês podem, inclusive, quando for fazer na obra, usar essas características que tem aqui, viu? O correto, né? Igual eu fiz no mestrado, até para fins de pesquisa, é o quê? É quando você for fazer um concreto, você fazer as caracterizações do seu material. Então, você pesquisar, né? Em laboratório, a massa específica de cada material, a massa unitária compactada, o inchamento, tudo, né? Só que, se você for utilizar em obra, geralmente a variação aqui não é tão grande. Então, você pode utilizar esses dados aqui mesmo, tá? De massa específica, de massa unitária compactada, se a brita, né? Para a brita aqui, ó, para a brita 1, para a brita 2, vocês podem utilizar isso aqui mesmo. Tá, em relação a brita 2 aqui, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, tem um erro no livro, que ele tá B1 e B1. Aqui embaixo é a brita 2, tá? Só uma pequena correção aí. Então, vamos lá. As características materiais já temos, porque já veio nos dados. A única coisa que a gente precisou fazer foi a correção da resistência do concreto. Fixar a relação água-cimento a gente também já fez, né?
e determinar os consumos dos materiais, que era o terceiro passo, acabamos de concluir. Qual que é o próximo passo? A apresentação do traço. Porque a gente não pode achar que isso aqui acabou, porque a gente está fazendo essas contas aqui, gente, ó, tá? Para 1 m³ de concreto. Para 1 m³. Mas em obra você vai utilizar mais de 1 m³. Ou talvez você está fazendo para uma coisa muito pequenininha e você vai só uma estrutura muito, muito pequena e aí você vai usar menos de 1 m³. Mas geralmente em obra é bem mais que 1 m³, né? Então, não adianta, se você quiser mais de 1 m³, como é que você vai fazer para calcular? Não vai ser só 710 quilos, por exemplo, de agregado miúdo, de areia. Não vai ser só 200 litros de água. Você vai precisar de mais, né? Então, o que você vai ter que fazer? O certo é a gente apresentar, né, essa dosagem de concreto em traço. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, que é o último passo. O último, assim, né? Ainda tem mais, mas vamos por partes. Que é a apresentação do traço, ok? Então, vamos lá para a apresentação do traço. Deixa eu organizar as folhas aqui. A apresentação do traço está na página 167, tá? Oi, gente. Aqui, 167. Toda hora cai uma folha aqui. Primeiro, para ficar mais organizado, eu vou copiar, né? Para essa folha aqui, em branco, os consumos, tá? Que a gente achou. O consumo de cada material aqui. Então, vou colocar aqui a apresentação. Do traço. Tá? Então, a apresentação do traço aí de concreto. Então, eu vou colocar aqui, vou passar limpo, né? Pra cá. Para ficar mais organizado e vocês entenderem. Façam isso também, viu? Quando vocês forem fazer o cálculo, deixa bem organizado, porque isso ajuda demais vocês não ficarem confundindo, a vocês terem as informações mais fáceis e seguir o passo a passo. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu consumo de água, né? Eu preciso do consumo de cada material. Então, CA é igual 200 litros por metro cúbico. Depois, meu consumo de cimento, né? Aí, ó, que a gente calculou, 421. Então, consumo de cimento, 421 quilos por metro cúbico. Aí, aqui, meu consumo de brita. Só que aí eu vou colocar da brita 1 e da brita 2, tá? Separado. Então, consumo de brita 1, CB1. Aqui, ó, 857,6. Vai arredondar para 858, tá, gente? 858 quilogramas por metro cúbico. CB2, que é o consumo de brita 2, 214. Então, só passando a limpo. 214 quilos por metro cúbico. E o consumo de cimento, tá aqui, né? Ou consumo de cimento, não. Consumo de agregado miúdo, CM. Cimento já foi, né? Que é aqui, ó. CC, 421. Consumo de agregado miúdo, a gente já acabou de calcular, 710 quilos por metro cúbico. Então, esses dados aqui, ó, né, são os que eu vou utilizar para apresentar o traço do meu concreto. Então, aqui. Apresentando o traço do concreto, né? O que eu vou fazer, então, para apresentar o traço do concreto? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que está na página 167. Olha só, a gente não estava usando a página 166, agora a gente vai usar a página 167. Como eu disse, é uma sequência. Então, nós vamos usar isso aqui, ó, apresentação do traço, tá? Então, vou colocar aqui página 167. Então, o traço, ele é apresentado, né?
vocês já aprenderam, ó, cimento, areia para brita, para relação água-cimento, né? C, dois pontos. Sempre começando pelo cimento, depois para areia, brita e a relação água-cimento. Sempre representado assim, né? Ah, professor, se eu tiver duas britas, primeiro você vai colocar a menor, depois você coloca a maior. Então, brita 1, brita 2, ok? Não tem problema. Então, agora, a gente sabe também que o nosso traço, ele é calculado em razão do consumo de cimento. Não é isso? Por isso que o cimento sempre dá 1. Porque o cálculo do traço é feito em relação ao consumo de cimento. O que você quer dizer, professor? Olha a fórmula aqui, ó. Como que a gente apresenta o traço? Tem a fórmula aqui. Consumo de cimento sobre consumo de cimento, consumo de agregado miúdo, né, que é a areia, sobre consumo de cimento, consumo de brita sobre consumo de cimento, consumo de água sobre consumo de cimento. O que isso quer dizer? Resumindo, a gente tem que pegar cada consumo de material e dividir pelo consumo do cimento. Por isso que o traço, a gente fala que o traço é em relação ao consumo de cimento. É em função ao consumo de cimento. É ele que manda aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Passar essa fórmula para cá. Ó. Consumo de cimento sobre consumo de cimento, 2 pontos. Consumo de agregado miúdo sobre consumo de cimento, dividido, né? Para consumo de brita, dividido pelo consumo de cimento, para consumo de água, dividido pelo consumo de cimento. Então, nós vamos pegar isso aqui, né? Os dados já estão aqui do lado. Então, consumo de cimento, 421. Dividido pelo consumo de cimento, 421. Consumo de agregado miúdo, consumo da minha areia, 710 aqui, ó. 710 dividido pelo consumo de cimento, 421. Eu já posso colocar 421 aqui em tudo, né? Porque tudo vai ser dividido pelo consumo de cimento. Então, eu já posso colocar 421 aqui em tudo. Consumo de brita. Aí, eu vou ter brita 1 e brita 2. Então, primeiro, minha brita 1. Qual o consumo de brita 1? 858. Qual o consumo de brita 2? 214. Dividido pelo consumo de cimento, dividido pelo consumo de cimento. Agora sim, eu vou para minha relação água-cimento, né? Consumo de água, olha aqui, 200, né? Então, 200 dividido por 421 também, que é o consumo de cimento. Então, é só dividir, né, gente? Ó, então, o traço aqui, ó, a apresentação do traço. 421 dividido por 421, que é 1. 710 dividido por 421, que é 1,686. 858 dividido por 421, 2,0. Está certo? 2,03. Isso, 2, peraí, deixa eu ver aqui. 710 dividido por 421. 1,68. Aqui, ó. Viu? Tô fazendo aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, tá certo. Então, aí agora, 858 dividido por 421. 858 dividido por 421. 2,038, então 2,04, né? Ou 0,38, vou deixar aqui 0,38. Vou deixar sempre 3 casas, tá? 214 dividido por 421. 0,508. Opa, 508. Vixe, aqui ficou desorganizado. Peraí, deixa eu anotar aqui. 1 para 1,686 para 2,038, que já tá bagunçado, né? Tava ficando bagunçado, então para ficar mais organizado. Aqui, 0,508
para 200 dividido por 421, 0,475. Então, olha aí. Meu traço é esse aqui, né? Então, o traço do concreto aí, ó, é esse. 1 de cimento para 1,686 de areia, para 2,038 de brita 1, para 0,508 de brita 2, para o 0,475 de água. Ok? Então, eu apresento o traço desse jeito. Só que aí, vou pegar aqui. Eu não vou explicar agora, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando. Lá na página, tá aqui. Na página 170, que também está na sala virtual, explica sobre o volume, né, do concreto. Por quê? Igual como eu falei, a gente fez aqui o traço, né? Só que além do traço, a gente tem que saber também calcular esse traço em volume. Então, por exemplo, aqui, né, isso que a gente fez é para 1 metro cúbico de concreto. Mas e se eu for considerar saco de cimento? E se eu for considerar volume? E se eu for considerar, tem a questão também da areia, da umidade da areia. Minha areia, se ela já tiver úmida, se ela tiver com inchamento, igual aí nesse caso tá, né? No exemplo. Para medir os materiais em obra, o que a gente vai fazer? Voltei, né? Tava vendo só as mãos ali. E aí eu vou gravar o vídeo dessa tabela e vou mandar para vocês. Por quê? Vocês podem ver a página 170 do livro, que está lá, né, na sala virtual, traz o desenho de uma padiola. Gente, essa padiola é uma coisa assim que facilita demais na obra a dosagem. Por quê? No laboratório a gente tem uma balança que a gente pesa os materiais. Só que na obra, imagina vocês terem balança em obra, pesar 50 quilos de cimento, 50 quilos de cimento, nem precisa que já é o saco, né? Mas 50 quilos de areia, tantos de brita, e pesando até dar o volume que a gente quer. Então, o que a gente faz na obra? A gente faz uma padiola, igual esse desenho aqui, ó, né? É tudo padronizado, ela tem a medida aí, ó, 45 por 35, né? Você pode fazer padrão, então você pode adaptar o tamanho dessa padiola. E aí eu vou gravar no vídeo para vocês como que a gente faz para utilizar essa padiola na obra e medir o concreto nela. Para o concreto ficar, ó, né, com a resistência ok, que é o que a gente quer, né?